Bem-vindos todos, todas e todes para mais um episódio do nosso podcast, né, Dose de Cultura. Nosso segundo episódio. Queremos agradecer a todos, todas e todos que ouviram nosso primeiro episódio, que gostaram, que nos deram feedback positivo, que disseram como melhorar. Agradecer a todos os nossos amigos e todas as pessoas que não são nossos amigos, que ouviram, que gostaram. Isso dá força pra gente continuar, né? Tanto que a gente tá aqui agora no segundo episódio. Exatamente, gente. Mais uma vez, bem-vindos todos, todos e todes. E aqui estamos com os nossos primeiros convidados, né? Nossos primeiros entrevistados, a gente vai ter um bate-papo, que são artistas da performance aqui de Fortaleza, Valdir Castro e Eduardo Bruno. E primeiramente, bem-vindo a vocês, bem-vindos, né, ao nosso espaço aqui para falar sobre isso. E Pedro? A gente quer agradecer, né? Nossos primeiros convidados, as primeiras pessoas que aceitaram estar aqui com a gente. E queremos deixar aqui o espaço para vocês se apresentarem, né? Para o público conhecer um pouco de vocês. Quem começa é Eduardo, Aldírio. Vou começar então. Eu sou Eduardo Bruno, eu sou de Fortaleza, né? Nasci em Fortaleza, resido atualmente em Fortaleza. Atualmente no dia 26 de 2 de 2022, né? Porque vai que você tá ouvindo isso em algum outro atualmente. E aí será, talvez estarei em outro canto. Talvez nem mais nesse planeta. Então, não sei quando vocês vão ouvir isso. Sou um artista em formação constante, assim. Venho de uma graduação em teatro no IFCE, mas rapidamente fugi para as montanhas e fui para a performance. E venho estudando mais o campo da performance, principalmente no campo da intervenção urbana. Atualmente eu estou no doutorado na Federal do Pará. Então, como eu disse, né, pode ser que eu não esteja em Fortaleza quando você esteja ouvindo esse áudio, pode ser que eu esteja no Pará já. E há pouco tempo eu estava professor substituto da Federal da UFC no curso de teatro. Fiquei lá durante quase 2 anos. E atualmente também eu venho desenvolvendo uma pesquisa, que é a minha pesquisa de doutorado, que é sobre basicamente corpo, desobediência e espaço urbano, né? Então eu estou fazendo uma pesquisa em torno da produção de performance urbana entre artistas do norte e nordeste do Brasil. E isso se constitui um percurso que vai entrelaçando várias coisas. Então, o Imaginários, que é um festival de performance que eu produzo junto com a Marial Ipe, as nossas próprias produções, né, eu e o Valdírio, e tantas outras coisas que podem ser trazidas ao longo da nossa conversa. É isso. Vamos lá. Vocês me escutam bem? É que eu tô do lado do ventilador, porque, né, calor, então é isso. Eu me chamo Valdírio Castro. Eu sou um artista, sou pesquisador também. Atualmente eu estou no mestrado, né, do PPG Artes da UFC. Também estou numa graduação em artes visuais. Enfim, não sei se eu falo muito da minha carreira de formações, né? Também tenho um curso técnico em dança, um curso técnico em teatro musical. E é engraçado, tu me apresentou como artista da performance, né? Em cada um lugar que eu ocupo, eu sou um artista de um lugar, né? Aí no curso técnico em dança eu era artista da performance. Aí, porque eu sou paraibano, né? Também não falei. Mas moro aqui em Fortaleza desde 2017, mas eu sou da cidade de Campina Grande, na Paraíba, e estou aqui há 5, vai fazer 6, mais pra frente, né? E é isso, e aí a gente vai se apresentando ao longo da conversa. Pois é, agora que vocês já se apresentaram e tal, já falaram um pouco, né, dos campos artísticos que vocês atuam, a gente queria saber como é que vocês começaram na arte, né? Se foi pela família, que já tem artistas na família, ou se vocês... o que levou vocês a serem artistas, né? E falar um pouco desse começo. Pode começar, Valdir, explicando um pouco como foi? Vou começar. Eu não tenho nenhum artista na família. Acho que eu sou o primeiro artista, né? É engraçado também se dizer artista, né? Porque o que é que leva você a se compreender enquanto artista, né? Também. E aí já até falando dessa relação da performance, né? Essas relações de vida e de arte, né? Mas a minha
carreira artística, digamos assim, começou... Eu sou formado em administração na UEPB, e na metade do curso eu fui convidado por um colega a ir assistir uma aula do curso de formação de atores que a UEPB promovia. Assim, em 2008, não, 2011, 2010. Aquela, né, que é tão... e já vai lá para trás. Em 2010, fui para esse curso de atuação para vídeo, e aí a partir daí já fiquei por lá, né? E também foi o processo, assim, de descoberta da sexualidade, bicha, enfim. E depois, fiquei nesse curso por 3 anos, lá em Campina Grande. Em 2013, eu decidi que já tinha terminei a administração e queria fazer o que eu gostava, né? Que era estudar artes. E aí decidi ir para São Paulo. A Helena vai para São Paulo. Vai buscar a vida na cidade grande. E aí, chegando em São Paulo, eu queria estudar teatro, né? Eu tive algumas experiências com teatro, mas a minha formação enquanto ator começou com vídeo, depois que fui pro teatro. É engraçado isso. E aí, em 2014, eu fui aprovado para o curso técnico de teatro musical do SESI São Paulo. E aí fiz esse curso por 3 anos. Aí fiquei em São Paulo até 2017. Em 2017 eu estudei um pedaço na EMESP também, que é a Escola de Música de São Paulo. E em 2017 vim pra cá. Em 2018 entrei no curso técnico em dança. E depois entrei na semiótica, enfim. E a partir de 2017, né, eu saí dessa investigação enquanto ator do teatro musical e da atuação para vídeo, e fui investigando essas relações também do teatro com a música, do teatro com a dança, e conheci o Eduardo, né, em 2016, final de 2016 para 2017, e a partir daí também a minha produção artística começou nessa investigação com a performance, arte contemporânea e todos esses hibridismos possíveis das linguagens aí. E aí, até hoje, estou investigando, não tenho mais não sou viúvo de nenhuma linguagem, como diz o Eduardo. Estou aí investigando, e aí a gente pensa mais, assim, no trabalho do que na linguagem que ele vai ser, né? Primeiro a gente pensa no trabalho, e depois a gente vê se ele vai ser nas artes visuais, na performance, no teatro, na música, na dança, enfim. Acho que é mais ou menos isso, né? Eu nunca tive, assim, não fazia parte dos meus planos ser artista, não era um desejo, assim, não só aquela coisa de, ai meu Deus, quando eu era criança, meu sonho era ser atriz, bailarina, mamulenga, não, tipo assim, eu não tinha nenhum interesse nesse sentido. Eu comecei a fazer questões artísticas por um tratamento psicológico, e é real. Eu tenho hiperatividade, TDAH, e quando eu era criança, a psicóloga falou pra minha mãe assim, você precisa botar isso pra fazer coisas sociais, assim, né, gastar essa energia, se relacionar. E aí a minha mãe me colocou pra fazer teatro com um colega dela que tinha um grupo de teatro. Então eu fui fazer por isso, mas eu não tinha, mesmo fazendo esse não era nem um curso, assim, na verdade eu tinha uma companhia. E mesmo sem fazer assim, pensando em, eu quero ser artista, eu fazia, era divertido. Quando se apresentava era legal, enfim, né? Se apresentava no Zé de Alencar, isso que era divertido. Aí quando fazer vestibular, eu estudei em um colégio particular e tinha muito esse incentivo, principalmente de alunos olímpicos, né? De fazer medicina e tudo, e eu não queria, e eu tinha interesse na psicologia. Então, quando eu fui fazer vestibular, eu fiz psicologia na UFC. E quando eu fui ver o que eu ia botar no IFC, olha a minha loucura. Eu botei psicologia na UFC, eu era aluno olímpico da biologia na US, e quando eu olhei no IFC só tinha teatro. Aí eu disse, eu já fiz teatro, né? Então eu posso fazer esse curso. E aí eu me matriculei no curso, me matriculei não, né? Tentei o vestibular, porque garotinhas e garotinhos que estão ouvindo, existia uma coisa antigamente que chamava vestibular, não era Enem.
E não era SISU, era vestibular mesmo. Então é isso, é bom que aqui a gente tem uma aula de história. E aí, quando eu estava fazendo vestibular, você prestava em cada universidade, gente, era um sofrimento, viu? Então agradeço ao pai Haddad por ter feito o SISU. Então, nesse sentido, quando eu fiz o vestibular, eu passei na UES para Biologia, passei no IFCE para Teatro e não passei para Psicologia na UFC. Só que não passar em Psicologia fez com que eu fosse fazer cursinho e fiquei cursando Teatro, porque na minha cabeça é assim, eu não ia conseguir conciliar fazer cursinho em Biologia, porque seria mais difícil, então eu vou fazer Teatro e fazer o cursinho que eu tinha ganhado bolsa. Nisso, gente, é um saco fazer cursinho, então quem tá aí no terceiro ano, o cursinho é insuportável, passem de primeira. Eu fui fazer cursinho, também num colégio particular, também com bolsa, mas... E aí eu comecei a faltar, porque não fazia sentido, assim, ver a mesma coisa de novo, era um saco. E aí eu fui faltando. Quando chegou no final do ano, a gente estava no governo Lula, que pode estar voltando em breve, e saiu uma lei que a gente não podia fazer duas graduações em universidades públicas ao mesmo tempo. Isso antigamente podia. E aí, antigamente, gente, que eu tô dizendo, 2010, tá? 2008, não tô falando de 1930, não. E aí, eu pensei, já tô um ano fazendo teatro, não vou começar outra faculdade não, vou ficar por aqui. E aí, lá fiquei. Nesse ínter, eu já tinha criado um grupo, que foi o Grupo em Foco, que já começamos a nossos processos de criação, foi muito espontâneo, com o Diego Martins, a Lívia Mariane, a Maria Wipe, depois a Georgia. Enfim, várias pessoas passaram pelo Grupo em Foco. E a gente começou muito rapidamente a acessar editais, assim. Então, a gente tanto lutava por políticas públicas, né? Quem não sabe, por exemplo, hoje em dia a Secretaria de Cultura de Fortaleza tem um edital só para a categoria de novos artistas. Isso é uma luta desse tempo, que Ari Areia, eu, Tavares... fizemos tentando movimentar que novos artistas não tivessem que concorrer com artistas antigos. E a maior ousadia de todos é que quando a gente conseguiu que essa lei fosse aprovada, a gente já não podia mais concorrer, porque era até 2 anos. Então a gente nunca usufruiu, mas tá aí, né, pro mundo. Então, quando a gente começou a acessar esses editais, então isso se tornou muito interessante, né? Tipo assim, perceber que a produção, mesmo que muito experimental, a gente já surgiu, o Enfoco já surge fazendo uma produção experimental, fazendo espetáculos dentro do cemitério, né? O Além dos Cravos, que era no cemitério São João Batista, espetáculo dentro das casas das pessoas, que era o Jardim das Espécies, performances urbanas. A gente entra no primeiro laboratório de criação com o Price World, que era um espetáculo dentro do ônibus. Então todo esse processo foi movimentando esse percurso e foi dando força para ele crescer. E aí com isso surge a necessidade de fazer um mestrado, de fazer um doutorado. Então eu sempre falo, até quando eu estava professor da UFC, que eu nunca vi essa diferença entre artista e pesquisador, porque eu já entrei fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E é óbvio que eu sei que uma geração um pouco mais antes da minha, pessoa que tem 40 anos, 50 anos, não tiveram essa opção, porque não tinha uma graduação de teatro, ou de artes visuais, ou de música, ou de cinema, ou de dança, o que quer que seja. Então muitos deles começaram produzindo e só depois foram para a universidade. Mas hoje em dia, eu acho que nós não devíamos mais pensar esse separativismo, assim, artista e pesquisador. Porque todo artista está pesquisando. E toda pesquisa, se ela é do campo da arte, ela tem um cunho artístico, porque aquela pesquisa é a partir da arte. Então é isso, não foi uma coisa pensada, foi uma coisa acontecendo, por mais que isso seja contraditório para um virginiano. Nossa, são histórias, né? Tipo, é muito interessante ver as diferenças entre vocês dois, assim, né? Nesse quesito. E aí uma fala que o Valdírio fez, e o Eduardo também fez, porque o Eduardo falou que estuda a performance urbana nos eixos Nordeste e Norte, não é? E aí o Valdírio disse que tinha começado a fazer foi para São Paulo, não foi, assim, para fazer para começar assim. E aí eu fiquei pensando, vocês têm muito pesquisando sobre vocês, né, e o quanto eu já conheço de vocês têm essa ideia de pesquisar sobre coisas daqui do eixo aqui do nosso estado e do estado de outros estados daqui do Nordeste e do Norte.
E eu lembro que vocês escreveram recentemente um artigo falando sobre esse eixo Rio-São Paulo, né? E eu queria que vocês, algum de vocês, não sei, Valdir ou não sei, Eduardo, falassem sobre essa visão que talvez o mundo artístico tem do eixo Norte e Nordeste, de como nós não somos tão bem apreciados, podemos dizer assim, como o eixo Rio-São Paulo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, talvez. Tá, vou falar. É interessante também essa relação da escrita do artigo, porque eu e o Eduardo, a gente teve a experiência de morar em São Paulo, né? O Eduardo fazendo mestrado e eu estava no curso técnico de teatro musical, que também era uma outra realidade, assim. E se a gente for pensar indústria cultural e mercado, né? O teatro musical, assim, tá pau a pau com a televisão, se a gente for pensar no cenário em São Paulo, né? E aí também muito dessa vontade, óbvio que mesmo estando em São Paulo, nós já tínhamos que, digamos, sempre contradizer o que nos era chegado com relação à própria vivência do que é ser nordestino para quem é de São Paulo, né? Eu digo a maioria, não todo mundo, mas a maioria, sim. Então nós sempre éramos interpelados com relação a como é lá, e lá tem isso, lá tem aquilo. Como se a gente fosse, assim, vivesse, sei lá, em 1800, né? Alguns têm essa realidade e muitos não sabem também a diferença, né? Então, por exemplo, eu sou paraibano, e aí alguém chegava e dizia pra mim, eu conheço o Fabrício, que é lá de Recife. Aí eu, gata, mas Paraíba e Recife é muito distante. Então a gente sempre fica nesse lugar deles não saberem o que é essa territorialidade do Nordeste, de como somos também muito diferentes entre os estados. Então, eu acho que essa vontade também de pesquisar artistas do eixo Norte-Nordeste, né? E aí, se a gente for falar de apagamento também, o Norte ainda mais, né? Se a gente for pensar em apagamento das produções artísticas, hoje, com uma retomada, acredito, assim, sobretudo na arte contemporânea de dissidência, nas bienais, mas, historicamente, Norte e Nordeste sempre com esse apagamento, né? Então, acho que vem muito dessa vontade de fortalecer não só os artistas em si, mas as próprias relações e trocas de produção e nos compreendendo também nessa diferença, né? Nessa diferença não só de produção artística, mas também de territorialidade, como é que funciona o circuito cultural aqui em Fortaleza, que é diferente do da Paraíba, que é diferente do de Recife, que é diferente do de Salvador, por exemplo. Então, acho que é mais essa vontade de fortalecer essas redes também de produção e também nos colocarmos num lugar, porque essa centralidade ela também se faz numa ficção, digamos assim, né? Ela é materializada, porque, enfim, tem a TV que nos educa muito, assim, e é muito forte, né? O audiovisual no eixo Rio-São Paulo, mas acho que existe um circuito no Nordeste que não é valorizado e que é apagado, assim. Então, acho que por isso a vontade. Aí o Eduardo pode falar mais. Eu acho que a gente precisa fazer... Vai virar um podcast histórico, né? Que eu tô só fazendo historiador. A gente precisa fazer uma relação histórica com esse lugar, né? Assim, o ensino de arte no Brasil, ele começa pelo Rio de Janeiro, né? Assim, quando eu falo isso, é no sentido institucionalizado, a compreensão institucionalizada. E, por consequência, ele vem aí junto com todo o arcabouço europeu. Então, o que vai ser compreendido, somos um país colonizado, invadido, né? O que vai ser compreendido dentro do processo de colonização é tudo que se parecer mais perto do europeu, mais interessante será. Tudo que for mais distante do europeu, mais estranho, mais exótico, menos valorizado, será. Então, você já tem aí uma percepção de que o Norte e Nordeste, ele já surge em desvantagem. Porque todo esse processo de institucionalização, que vem principalmente com a chegada da corte para o Rio de Janeiro, vai acontecer a partir dos regimes de representação da corte, que por consequência é europeia e por consequência vão criar o núcleo do Brasil, né? E aí, junto com isso, todo o escoamento histórico de dinheiro para essa região, né? A borracha,
A própria movimento da cana-de-açúcar, o café, todo o dinheiro vai se concentrando nessa região. O que, por consequência, faz com que tenha investimento, o que, por consequência, faz com que nós temos possibilidades de maior desdobramento. Então, tem duas coisas que fazem com que a arte do Rio de São Paulo se torne mais importante, que é a capacidade de acúmulo financeiro histórico e a relação que ela estabelece com o processo colonizador através desse momento de que a corte chega e ali se instaura. Então isso tudo faz com que aquela região se torne a região de prestígio, né? E essa dimensão, para nós que somos do Nordeste ou que pessoas do Norte, começa a ser visto com outros olhares, porque é sempre o outro, né? Esse outro, o exótico. Então, a primeira coisa que acontece quando a gente fala na contemporaneidade é ainda uma coisa meio que cristalizou-se a produção artística da região. É como se existisse uma única forma dessa região produzir. E aí, com isso, eu não estou querendo dizer que artesanato, bordado, crochê não seja interessante. Ao contrário, essa é a nossa materialidade. Essa é a nossa investigação. Mas a gente não precisa responder ao modelo que eles acham que nós produzimos. A questão não é o uso do material, é como eles categorizam e compreendem o modo que nós fazemos a arte. E aí, para finalizar, o que eu estou querendo colocar é que se a gente parar para pensar o quanto isso é forte, a gente pode ver o quanto nós ainda temos essa ideia de escoamento. Que nós precisamos ir para o Rio para nos legitimar, irmos para São Paulo para nos legitimar. Se você faz uma circulação de um espetáculo no Nordeste inteiro, talvez ele seja muito menos valorizado do que se ele fizer em São Paulo ou no Rio de Janeiro, né? Isso historicamente se reforça, por exemplo, os prêmios, quando a gente falava do prêmio Shell, né, que tinha a PCA, enfim, todos esses prêmios que existiam, eles só premiavam a eles mesmos. Era uma auto-hedonia, né, assim, em torno de si mesmo. Então tudo isso vai reforçando esse imaginário. Em algum momento a gente precisa romper. E aí você fala assim, nossa, que contraditório, mas tu foi para São Paulo para fazer o mestrado e tu tá dizendo isso? Mas é exatamente por perceber que quando eu chego lá, e a minha pesquisa é toda voltada para o cenário de Fortaleza, a minha dissertação foi sobre a Silvia Moura, né, uma artista das artes cênicas, e o grupo Aparecidos Políticos, um grupo aí, um coletivo de arte urbana. Quando eu chego lá com esses dois materiais, era muito interessante ver o nível de desconhecimento que se tinha. E aí, às vezes, eu falava, engraçado, para São Paulo, Nova York é mais perto do que o Ceará. Mesmo que para chegar em Nova York vocês passem por cima do Ceará, né? Então, isso é uma dimensão. Assim como a nossa história da arte. As nossas histórias da arte brasileira, por exemplo, a gente, não que não haja problema, né? Mas, por exemplo, a gente sabe da Semana de 22, mas não sabe da padaria espiritual. Né? E eu não estou falando que a padaria espiritual não há problema. É um movimento elitista, branco, masculino, enfim. Mas a 22 também. Então, por que há esse apagamento da padaria espiritual? Dentre tantos outros acontecimentos, né? Às vezes a gente vê obras que ganham dimensões enormes aqui na nossa região e não são vislumbradas como possíveis de ganhar isso tudo no eixo Rio-São Paulo. Então, acho que este momento é o momento de desarticulação que a gente precisa produzir e ainda há muita contradição. O Nordeste atualmente tem um doutorado na área de artes, que é na Bahia, né? Assim, em vários segmentos, tem o das artes cênicas e tudo mais. Enquanto só em São Paulo capital você vai ter 3, 4 em públicas. Então é óbvio que isso também gera um processo de valorização da produção de São Paulo, né? Enfim, são muitas questões em torno dessa pergunta. O que eu acho mais interessante assim no trabalho de vocês dois é porque eu cheguei a conhecer vocês dois ano passado por causa do curso de performance que vocês deram no Vila das Artes, né? E desde o começo do curso eu já fiquei muito fascinado porque eu estava meio que estudando já muito teatro no Ceará. Então ver essa visão mais do meio artístico nos contextos norte e nordeste foi muito bom, assim, tanto para pesquisa mesmo, para entender que nós não existimos. No caso, artistas não existem só no eixo Rio de Janeiro. Existem em outros estados, em outros locais. E aí, eu queria fazer uma pergunta agora para o Eduardo, porque tem uma coisa muito interessante que eu gosto, muito
legal de se entender é que você disse que começou no teatro, né? E que meio que acabou se encontrando na performance, né? Aí eu queria que você explicasse, pelo menos como você puder explicar, o que é uma performance, né? O que pode vir a ser uma performance. Porque no curso do Vila das Artes, a gente estudou que a performance pode ser tudo, não pode ser nada também, né? Então, tipo, eu queria que você explicasse mais ou menos isso. A gente tem quantas horas de... Não, mas primeiro essa coisa assim de perceber entre performance e teatro é muito interessante, porque quem já foi meu aluno, eu já falei isso, virou um bordão, mas é uma verdade. Quando eu estava na graduação em teatro, eu até brinco que eu ouvi primeiro que eu era bicha e que eu fazia performance dos outros, porque eu não sabia que eu estava fazendo a performance. Eu sabia que não era teatro. Por quê? Porque aí a gente pode até entrar numa questão que é super massa hoje também, que é de tensionar o que é teatro. Né? Eu brinco dizendo assim, gente, se alguém chegar pra mim e disser o que é teatro, eu dou um prêmio. Porque teatro é o quê? É narrativa? Aí eu jogo uma outra pergunta. O que é narrativa? O que é produção de narrativa? Teatro é personagem. Mas o que é personagem? O personagem pode ser uma ação minha construída enquanto um personagem em uma ação cotidiana. O que seria o teatro? O teatro é o espaço. Então só é teatro dentro do Teatro Zé de Alencar, dentro do palco? E aí eu acho que ir para o guarda-chuva da performance me possibilitou criar e não ter que estar fazendo justificativa. Que é aquilo que o Valdir falou, assim. Não me interessa quando eu estou fazendo um trabalho se eu vou precisar de linha, se eu vou precisar estar vestido ou se eu vou estar nu, ou se eu vou precisar falar um soliloquio de Shakespeare. Não me importa isso. O que me importa é o que o trabalho pede. Se o trabalho pedir Shakespeare, eu vou lá e trabalho com Shakespeare. Se o trabalho me pedir linha, eu vou lá e uso linha. Se o trabalho me pedir que eu esteja pintado de azul, eu vou lá e me pinto de azul. Eu não preciso estar mediando para justificar que ele está dentro de uma linguagem. Porque isso era e é muito desgastante ao meu ponto de vista. Por exemplo, a gente já escreveu um espetáculo nosso, do Infoco, O Além dos Cravos, uma vez no Festival de Teatro de Fortaleza. E a gente não passou. E aí eu entrei com recurso para saber por que a gente não passou. E uma das justificativas é que ele não era teatro porque não tinha delimitado muito claramente quais eram os personagens. E aí eu fiquei, nossa, eu preciso negociar com uma linguagem para poder fazer a minha produção e a partir daí, prestando conta a essa linguagem é que eu vou criar, não me interessa. Não me interessa ter que estar prestando conta, não preciso estar prestando conta. Eu uso disso como artifício para entrar em edital. A gente tem um trabalho que é o Pra Onde Vão as Mesas Quando Elas Aparecem, né? Eu e o Valdir, é um infantil. Quando eu vou para um edital, eu boto ele no teatro infantil, porque eu sei que aquelas pessoas vão entender naquela forma. Mas eu também poderia colocar ele numa contação de história, eu poderia colocar ele numa hibridização de linguagem, porque ele tem dança, teatro, tem canto. Então, às vezes, é muito complexo. É também pensar que essa pergunta, o que é alguma coisa, é uma ideia que a modernidade criou para justificar e explicar tudo a partir de um eixo. Então, quando eu brinco assim, fugir para a montanha e fui para a performance, é para não estar tendo que prestar conta durante o meu processo de criação com uma linguagem. Isso não me interessava mais. E aí, eu acho que performance Existem várias formas da gente responder essa pergunta. A gente pode responder ela de uma forma histórica, né, onde a gente pode dizer que é um movimento artístico que surge ali mais ou menos no final da década de 20, do século 20 para o século 21, que vai pensar essa dimensão do corpo em ação e trazer toda aquela referência das vanguardas e tudo mais. Ou a gente pode pensar também que performance, para mim, talvez hoje em dia seja o mais fácil, é a arte da ação. É um trabalho artístico que ele é calcado no fazer. Ele representa ao passo que faz. Ele se constitui ao passo que se é executado. É também uma experiência artística não objetual, por mais que ela possa gerar um objeto. E aí, por que eu digo que ela é não objetual? Porque esse objeto que ele é gerado, ele pode servir como efeito final ou próprio processo.
Eu acho que uma das melhores definições que tem é uma não definição que um performer chamado Guilherme Gomes Penha faz num texto em defesa da arte da performance. E aí ele começa a dizer várias coisas que a performance não é. Ela fala assim, ela parece com humor, mas o nosso riso é de outra forma. Ela parece com teatro, mas a nossa compreensão de narrativa é outra. Ela parece com as artes visuais, mas se dá de outra forma. Então assim, ele vai dizendo vários nãos. E aí talvez seja por isso que pra mim, atualmente, ainda é muito interessante. Porque eu não sei o que ela é. Eu sei e me pergunto como eu posso operacionalizar dentro dela. E ela é a melhor amante, porque ela nunca pede que eu faça o que é obrigatoriamente institucionalizado. É por isso que os centros culturais sempre têm muito medo assim, de trabalhar com performance. Porque na hora que chega ali, eles não sabem muito bem o que esperar. Porque o trabalho do Pedro, o trabalho do Horácio, o trabalho do Valdírio e o trabalho meu, por mais que sejam performance, podem ser radicalmente distintos. Ao ponto da gente não conseguir identificar nada parecido de um com o outro. Então, eu colocaria isso, assim, para alguma possível definição, busque tudo que ela não é e aí brinque com essas indefinições. E, Valdir, tem alguma coisa a acrescentar no que ele falou? O Eduardo que é o professor da performance. Não, mas eu acho que essa relação, até fugidia de uma definição do que é performance, já pertence à própria linguagem, né? Se a gente for compreender. E aí tem até os que ainda não compreendem, né, enquanto linguagem artística, né, a performance. E aí é por isso que também tem uma relação hoje de vários estudiosos, né, pesquisadores, que compreendem, né, a performance enquanto linguagem, mas eu acho que como o Eduardo falou, é muito mais uma relação fugidia com a pergunta e muito mais uma relação do que é que pode ser, do que vem sendo. Pode ser que agora a gente esteja compreendendo dessa forma, mas daqui a 10 anos seja uma outra coisa, assim como foi também historicamente, e assim como ocorre com outras linguagens também, né, como o Eduardo falou com relação ao teatro. O teatro que a gente compreende hoje não é o mesmo da Grécia Antiga. Então, se a gente for ficar nessa relação do que então, gata, volte lá para a Grécia Antiga e faça a tragédia igual como era na Grécia Antiga, se você quer tanto uma redoma do que é o teatro, né? Então, acho que é isso, né? Uma relação muito da modernidade, de querer afixar apenas uma definição. E eu acho que a performance foge muito dessa relação do que é. E no meio da nossa conversa aqui, vocês já falaram um pouco sobre os projetos de vocês. O Eduardo falou até do infantil, das meias, né, que vocês estavam trabalhando juntos. E a gente queria saber um pouco mais sobre os projetos de vocês, que vocês já fizeram, algo que vocês queiram comentar, um projeto que marcou vocês, né? Vocês podem falar pra gente um pouco mais sobre eles? A gente tem alguns projetos juntos, assim, que a gente fez. Alguns têm a ver com essa nossa relação também de brincar com arte e vida, né? De misturar a nossa relação e produzir esteticamente a partir da nossa relação e a partir da nossa vida, enquanto bicho, enquanto casal gay, enfim. Enfim, eu posso falar de alguns, o Eduardo pode falar de outros. Eu acho que tem a primeira, que eu acho que foi a primeira que a gente pensou junto, foi o que... como é, meu Deus, um beijo roubado? Como é? Fragmentos de um discurso beijado. Isso. Que acho que foi o primeiro trabalho, né, que a gente fez junto, né? E foi uma residência que a gente fez lá no Centro Cultural Oswald de Andrade. E aí já foi em performance, né, instalação, em que a gente dava um beijo enquanto tinha um discurso do Bolsonaro e outra era antes ainda, né, foi 2017, então antes das eleições ainda. E aí a gente tem alguns trabalhos, assim, tem um Amplificar também, que é uma videoarte que a gente fez, um videodança, né, com as mãos, participou de um festival no Rio de Janeiro. Fala mais, Eduardo, aí das produções. Porque, assim, de produções...
É porque é muito engraçado, e aí exatamente eu acho que por isso que volta para a pergunta anterior do guarda-chuva da performance, porque às vezes tem coisa que a gente não começa achando que vai ser uma produção. E em algum momento ela vira. Porque exatamente outra coisa que eu acho que eu poderia ter respondido sobre performance é que outras materialidades e outros modos de produção surgem. Não obrigatoriamente do que a gente já reconhecia. Então, por exemplo, a gente tem um trabalho que ele surgiu numa madrugada de insônia. Assim, a gente não começou a produzir ele porque a gente queria fazer um trabalho. A gente começou a se gravar e a projetar essa gravação e filmar em cima da projeção, e a gente fez essa filmagem em cima da filmagem, em cima da filmagem, em cima da filmagem, 5 vezes seguidas. E aí, isso depois, a gente pegou esse material e ele virou um trabalho instalativo performático, que é I Am a Jingle, que a gente viu que essa imagem era parecia uma televisão assim, muito repetitiva, e colocou vários jingles dentro dessa imagem. Vários áudios de jingle, né? Jingle é aquela musicazinha de propaganda, né? Tipo, enfim, vou cantar aqui nenhum que a gente não tem patrocinador. Então, mas é tipo isso. Então é isso, assim, em alguns momentos a gente vai fazendo isso. E tem coisa que a gente vai guardando e que a gente diz, em algum momento isso vai virar alguma coisa. A gente tem feito alguns trabalhos que a gente grava e ainda não sabe o que vai gerar daquilo, então é muito difícil falar. Agora, se fosse assim, o maior trabalho, né, no campo de impacto, né, bem edital, impacto, qual o impacto do seu projeto? Então, assim, um dos maiores trabalhos de impacto do projeto foi o nosso próprio trabalho que chama O Que Pode um Casamento Gay, que foi criado em 2018. Isso vem de todo um processo. Eu e o Valdir, a gente já... Desde que a gente começou a se relacionar, com poucos meses a gente já estava morando junto. Quer falar? 2019. Não, mas eu dizer que começou em 2018 o processo do trabalho. Ok. Em 2018 a gente já estava morando junto, veio o processo da eleição, o atual presidente ganha, né, as eleições. E isso coloca, eu acho que 2018, para quem já tinha um mínimo de imaginário político, né, se colocou num lugar muito tenso, porque assim, é uma ruptura que não nos fazia projetar muita coisa, né? A gente não sabia muito bem, assim, a gente sabia que junto a essa pessoa vinha toda uma estrutura de morte que estava até os seus seguidores. Então, por exemplo, a violência contra os corpos LGBTs, a gente ficava assustado de ser maior. Durante as eleições, inúmeras vezes eu e o Valdir, a gente sempre anda de mão dada na rua. A gente ouviu, cuidado, Bolsonaro vem aí, Bolsonaro 2019. Então, assim, era muito já esperado esse momento por essa galera. E aí, quando o Bolsonaro ganha, né, e ganha, e eu não sei onde vocês estavam, mas em muitos cantos, assim que sai o resultado, começa o hino nacional, né, assim... Muitas caixas de sons, do nada, os vizinhos bolsominions começam a tocar o hino nacional. E isso a gente estava chegando em casa de uma performance que a gente tinha acabado de fazer com o Núcleo de Estudos da Performance, que tinha o João Paulo, a Sara e a Juliana. E aí a gente ficou ali meio estarrecido, assim, o que é isso? E meio que ali mesmo a gente decidiu assim, então, já que o Bolsonaro ganhou e a gente não sabe o que vai acontecer, e se em algum momento a gente precisar sair do país, vamos usar a própria máquina para nos resguardar de alguma forma. Então vamos casar no começo do ano e vamos fazer uma performance disso. Então a gente decidiu assim, né? Foi tipo, então vamos fazer isso. E aí começa todo o processo de ver como é que fazer para casar, não sei o que, documentação. E aí a gente vai começando a fabular o que seria essa performance, tendo em vista que a gente casou dia 14 de janeiro de 2019. O começo de janeiro era como você entrar num grande buraco da Caverna do Dragão, né? Então assim, você não sabia o que ia vir. Então a gente tentou fazer logo no começo pra ver o que vai acontecer. E eu já tinha um histórico de retaliação de trabalhos com histórias compartilhadas que eu fiz com a Ari Areia, né? Então, assim, vamos ver o que vai acontecer, se a gente vai apanhar na rua, o que vai acontecer. E aí surge o começo do processo do trabalho, O Que Pode um Casamento Gay. E aí ele começa uma semana antes, do dia 14, que é a semana anterior ao próprio casamento, que também seria uma performance. Continua aí, Valdir, para me falar só. E aí nessa semana a gente
Na verdade, algumas ações que a gente ia fazer durante a semana a gente já sabia, mas outras foram surgindo durante a semana. E aí a primeira delas foi um lambe que a gente colou, eu não lembro o nome da rua, mas é ali perto da UES, do Campo de Humanidades. E aí é um lambe com as cores, né, da bandeira LGBT, com algumas frases, né, e uma foto da gente se beijando, né. E aí é importante isso que o Eduardo falou, porque a gente estava num período histórico específico que a gente não sabia o que poderia acontecer. Então, se a gente estava andando de mãos dadas antes, e o pessoal ficava gritando Bolsonaro vem aí, a gente não sabia o que poderia acontecer com as ações que a gente ia fazer, né? Então, a gente não sabia, quer dizer, a gente sabia o quanto estavam inflamados os conservadores, né, no momento do resultado da eleição, mas era uma grande incógnita, inclusive o que ia acontecer com a gente, né, assim, falando de vida, né, e até do próprio campo cultural. A gente sabe que existe um sucateamento da educação, um sucateamento da cultura, e nós somos artistas e pesquisadores, e aí pronto, acabou todo o imaginário de possibilidade, enfim, futuro. Então isso era bastante grave, assim, pra gente, no momento. E aí teve essa primeira ação, a segunda ação, e aí a gente começou numa segunda, na terça-feira. A gente fez uma ação que era, procuramos convidados para um casamento gay. A gente foi pra Praça do Ferreira e ficou segurando essa placa, e aí a gente entrevistou, acho que foi 24 pessoas, né? Ou foi 30, não lembro. A gente entrevistou algumas pessoas para participarem, que a gente escolheu 2 para participar do nosso casamento. E aí, dentre essas perguntas, tinha assim: você já foi para um casamento gay? Você acha que homofobia é mimimi? E aí a maioria nunca tinha ido, acho que todos, né? Nunca tinham ido num casamento, acho que só um, não lembro. E aí foi essa ação. Na quarta-feira a gente fez uma outra ação, que ela é a única que não é pública, né? Que a gente fez uma leitura, uma leitura performativa do Problemas de Gênero e do Manifesto Contra o Sexual do Corpo Preciado. A gente ficou com 4 câmeras espalhadas assim na casa, e a gente pegou o celular, no Instagram, no Facebook, e aí ficou lendo esses trechos, né, desses 2 livros por 1 hora. Depois, na quinta-feira, a gente foi... Como é o nome da avenida, Eduardo, que a gente foi no cruzamento? É a avenida que corta a Domingos Olímpio, mas eu não lembro qual o nome da que corta. Que ela é super movimentada, e aí a gente saiu distribuindo 100 exemplares da resolução que libera, né, o casamento homoafetivo no Brasil. E aí a gente saiu distribuindo nos carros. Na sexta-feira... Qual foi a da sexta-feira? Foi a faixa que a gente colou, não? Foi a do rosto pintado. Foi. A gente foi pra... Na noite, assim, de Fortaleza, para alguns lugares com a bandeira LGBT no rosto, né? E aí como a gente não estava registrando isso em vídeo, a gente fez uma gif art, depois se beijando e melando essa tinta. E depois a última ação foi uma faixa que a gente colou ali na Avenida do Aeroporto, que tem sido Insurreição Gaysista, que é uma faixa que fez parte de uma outra performance que o Eduardo Bruno, junto com a Ari Areio, Tavares, eu também participei. Se chama Insurreição Gaysista, que a gente fez lá na Praça de Portugal, antes das eleições, que era meio que propondo uma ditadura gaysista, né? E aí teve aula de bordado, aula de defesa pessoal, aula de teoria queer, e aí saiu no jornal e tudo, e a gente usou essa faixa para desdobrar em uma outra ação. Isso é muito interessante, assim, das estéticas contemporâneas e da performance, né? Um objeto que fez parte de uma performance é usado para pensar numa outra ação, esse mesmo objeto, né? E aí ele se ressignifica de outra maneira quando a gente pensa em uma outra ação. E na segunda-feira, a gente fez o casamento performance, né? Que a gente chamou todo mundo para ir fantasiado no cartório e conseguiu alugar uma carreta furacão. E aí todo mundo... E aí tinha alguns personagens, né? O Fofão, Homem-Aranha, era a Frozen, era a outra, a Peppa Pig. E aí a gente, nessa carreta furacão, tinha de um lado, né? Isso era no dia 14 de janeiro. Eduardo, Bruno e Valdir Castro, recém-casados, e do outro uma grande bandeira LGBT, que a gente conseguiu, que era quase o tamanho da carreta. E aí a performance era isso, né? A gente festejar esse casamento
E aí a gente também tinha um microfone, que a gente soltava alguns gritos de guerra, né? Na época teve o lance da Damares, do menino veste azul e menina veste rosa, então eram alguns gritos com fora Damares, fora Bolsonaro, e só música de artista LGBT e todo mundo comemorando. E essa foi uma grande intervenção urbana aí que rodou pela cidade e que constituiu isso que a gente chamou de casamento performance. Tem só um ponto aí para terminar e complementar, para não estender muito sobre esse tema, é que o Valdir esqueceu uma ação que a gente fez umas cartas com histórias de violência e também de histórias principalmente tiradas pelo Mães da Diversidade, sobre mães de LGBT, e a gente entregou essas cartas na madrugada na caixa de correio no bairro que a gente morava, que era o Montese, né? Agora a gente está no Demócrito Rocha, mas a gente morava no Montese, então a gente na madrugada colocava essas cartas dentro das caixas de correio das pessoas, que a gente chamava de convite de casamento, o nome dessas cartas, e eram essas histórias de como que a violência contra esse público gerava diversos efeitos. E aí, com tudo isso, a gente entra no Salão de Abril, com essa exposição e aí é onde começa, acho que tudo volta para a pergunta de o que é performance, né? A gente via que toda essa performance ela viraria uma instalação, então a gente colocou instalação performática, né? Que era uma instalação que não era uma instalação pensada para ser uma instalação, mas ela era o resultado de vários elementos, resquícios dessas performances. E a instalação ficou inicialmente no Banco do Nordeste por 2 dias, porque uma das obras que foram criadas, aí sim era uma obra própria para a instalação, que era uma faixa que ficaria na porta do banco, a gente pegava um dizer popular e refazia ele, que ficou em terras de homofóbico, casamento gay é arte. E aí essa faixa ficava logo na entrada, logo abaixo do nome do Salão de Abril, e aí ela fica na abertura mesmo, a gente chega um pouco atrasado, porque a gente estava fazendo outra coisa, já nos é convocado a retirar a faixa. A gente disse que não vai retirar, a exposição fica fechada no final de semana, e na segunda-feira a gente já passa e já está sem a faixa lá na frente. E daí desenvolve todo um movimento que quem quiser conhecer mais, assim, ver, é só botar no Google, porque realmente é por isso que eu falo, né? Talvez não seja o maior trabalho, mas é o trabalho que ganhou maior impacto social, porque até naquela pergunta que o Horácio fez sobre a questão da produção de arte no norte e nordeste do Brasil em relação a São Paulo, a gente conseguiu furar até essa bolha, porque aconteceu de essa questão da censura sobre o nosso trabalho passa no Jornal Nacional, que se torna um veículo que normalmente é de maior alcance nacionalmente falando, né? Então a gente passa 2 vezes com essa obra no Jornal Nacional, no primeiro dia sobre a censura, e no segundo dia, quando eles falam que a obra foi relocada e agora está em outro centro cultural. E isso também Folha de São Paulo, movimentos internacionais, né, onde algumas ONGs internacionais também cobrem. Ao final, a gente, ano passado, participou com parte dessa instalação, numa exposição no Museu Aricué Arte, na Espanha, que é coordenado pelo professor da Universidade de Valência. E então, assim, ela começa lá em 2018 com a escuta do hino nacional, e quando a gente diz assim, vamos casar e vamos fazer disso uma performance, mas não sabemos o que, passa por todo esse processo das ações, a exposição, e ainda em 2021 vai para essa exposição presencial, além de virtual, desse museu, que é o Museu Aricué Arte, né, que também fica muito indicado para quem está pesquisando arte queer. Eu ia falar exatamente sobre isso, né? O Eduardo falou sobre os centros culturais, né? E eu lembrei desse acontecimento em relação à censura desse projeto de vocês, porque eu lembro que eu tinha acabado de fazer 18 anos quando isso aconteceu. Foi bem no começo de 2019, né? Assim, mais ou menos, não foi? E aí eu lembro que eu fiquei muito surpreso, porque eu nunca tinha ido no Centro Cultural, o Banco do Nordeste, mas eu sempre ouvi falar muito bem do espaço. Então, tipo, quando isso aconteceu, eu fiquei, gente, como assim, sabe? Na época eu não conhecia vocês, obviamente, né? Eu não conhecia o trabalho. Então eu não sabia, né, assim. E vocês falaram dos projetos de vocês, e eu só fiquei pensando
de como as pessoas recebiam esses tipos de projetos, né? Vocês também fizeram aquele projeto A Praia, né? E eu lembro que teve muito um dos comentários do Facebook, das pessoas falando que vocês eram desocupados, não sei o quê, que tal, enfim. E de como as pessoas reagem a esses tipos de intervenções urbanas, né? Que sempre tem esse tipo de reação, mas também tem gente que reage de uma forma mais engraçada, tipo, queria estar no seu lugar, por exemplo, da praia, né? E aí, eu lembrei agora que eu tava pensando, né, que vocês geralmente não, né, mas quase sempre existem esses projetos no âmbito da arte LGBTQIA+, né, e aí eu lembrei que recentemente o Valdírio, ele conseguiu apresentar o Rainha do Milho, foi isso? Que agora eu não lembro se o nome é esse, mas é Rainha do Milho, né? E eu pesquisando vi que foi um processo que você começou desde 2019, não é? Se eu não me engano, porque foi do curso de dança. E aí eu fiquei pensando que você apresentou ele online, não foi? Agora, durante a pandemia. E aí essa pergunta vai para vocês dois, na verdade. Como foi esse processo para vocês de produção durante a pandemia? Assim, como foi, assim, no quesito, tipo, passar de fazer performances onde quase na grande maioria das vezes, né, eram presenciais, para começar a colocar e começar a pensar em outros tipos de plataformas e meios para divulgar, né, e visibilizar as performances de vocês. Eu acho que primeiro tem uma relação que eu acho que eu e a Eduardo a gente já tinha uma investigação com relação a pensar a performance, né, a videoarte nessas plataformas audiovisuais, né, também. Então a gente já tinha alguns trabalhos, algumas pesquisas, né, digamos assim, nesse campo da videoarte e no audiovisual. Mas aí pensando nessa questão da ação de forma online, né, que aí também se discute se existe teatro online também, né, o que é a presença. A gente, em 2020, junto com o Núcleo de Estudos da Performance, fez um trabalho, chama A História Profetiza com os Olhos para Trás, em que a gente propõe uma performance, né, uma vivência, uma experiência, a gente não sabe qual é o nome, que investiga esse lugar da performance no campo virtual, né? E acho que a gente produziu bastante na pandemia, assim, inclusive também por uma urgência com relação à própria sobrevivência, também aí com a Lei Aldir Blanc, né? Acho que todos os artistas também tiveram que pensar em como produzir as suas poéticas e não num lugar assim de produção, vou fazer para ganhar o dinheiro. Porque, óbvio que também tinha essa urgência, mas tipo assim, de como pensar as minhas poéticas e as minhas produções nesse contexto de pandemia, né? E aí o Eduardo também pode falar aí até do próprio festival, né, Imaginários Urbanos, também que teve essas produções. Eu acho que quando você não tem, volta normalmente para a questão de prestar conta, né? Quando você não tem que prestar conta para alguma linguagem, né, que te obriga a se construir de alguma forma, o teu exercício criativo se torna mais movediço, né? Porque, por exemplo, eu tive alguns embates de ouvir de algumas pessoas, tipo assim, teatro online não existe, não é teatro. Aí eu disse assim, então quer dizer que se a pandemia durar 40 anos, não vai ter teatro durante 40 anos, porque essa linguagem, ela é impossível de se deslocar. Ou é o tipo de teatro que você entende, que você qualifica como teatro, que não é possível, né? Então, é muito interessante pensar como ter que ficar prestando conta. Eu acho incrível o teatro, mas eu tenho preguiça de prestar conta às viúvas e os viúvos do teatro. Então, é por isso que eu fujo pra montanha e vou pra performance, porque não tem tanto assim dentro da performance. Ainda não, vai ter em algum momento, mas por enquanto não tá tão forte. Então, eu acho que essa questão é um primeiro ponto de se pensar, né? Outra coisa é que nesse momento, eu estava professor da UFC do curso de teatro. E a primeira disciplina que eu peguei foi prática de encenação. Que é uma disciplina do final do curso, onde os alunos tinham que criar um trabalho, né? E o meu objetivo era perceber o processo de criação de encenação, o que para mim é muito confortável, já tendo criado encenações para 30 trabalhos de ordens distintas, né? Mas eu dizia para eles, o que você tem? Professor, eu tenho um celular que a câmera é quebrada. Qual é a poética da câmera quebrada? O que uma câmera quebrada nos diz quando ela filma?
Porque a gente tem a ideia de que só existe poética ainda na dimensão do belo. Para eu fazer um trabalho, eu tenho que ter uma câmera muito boa, um captador muito bom. Uma câmera muito boa e um captador muito bom, ele vai te dar uma visualidade e uma capacidade poética que ele é possível de te dar. Mas uma câmera quebrada pode fazer um trabalho incrível. Se tu souber investigar qual é a poética da tua câmera quebrada, qual é a poética do teu fracasso, né? Como é que tu tem só um microfone, uma internet falhando? Por exemplo, a Profetiza era toda online e era óbvio que a nossa internet caía a cada momento. Então a Profetiza é basicamente, entre aspas, uma proposta de vivência onde a gente traz uma ficção que existe uma comunicação entre pessoas em 2050 e pessoas em 2020 e 2021, que foram os anos que a gente fez a Profetiza, que era o que fazia sentido, começo de 2021. O que acontecia? Essa ficção dizia que era instável a conexão entre 2050 e 2021. Então, se caísse, esperava que a gente ia voltar e tentar outra conexão com outras pessoas. E a própria dramaturgia, ela pressupõe que a gente podia ligar para as pessoas, que a gente iria usar o Zoom, o Facebook, o Instagram. A gente ia criar comunicação com você. Calma, é 2050 e a comunicação não tá fácil em 2020. Então isso foi uma coisa que entrou dentro da dramaturgia, porque a gente não ia ter a internet mais incrível do mundo. Eu não ia ficar aqui sofrendo, eu preciso de uma internet de 50K de velocidade para nunca cair. Então, eu acho que a grande questão, a frustração grande, é que a gente criou elementos que a gente concebe que há poéticas insípidas nele. Então, é como se a sapatilha em si já fosse dança, o pincel em si já fosse artes visuais, o palco em si já fosse teatro. E não é sobre isso. Entende? Então, eu acho que a grande questão, durante a pandemia, para mim, era... o que das materialidades que estão no meu entorno é capaz de me produzir poética? É a câmera quebrada? É o microfone ruim? É a internet caindo? É o meu croma que eu não tenho? Né? É, sei lá, as crianças que choram aqui. Então, eu acho que essa questão não é apenas para a ordem da pandemia. Eu acho que isso gera menos frustração se você começa a pensar que forma eu crio poética com os elementos que me circunscrevem. E aí entra a performance também. Porque a performance, ela aceita o sangue menstrual de uma mulher cis ou de um homem trans como um elemento poético para a criação. O que nas artes visuais não seria, teria que ser a tinta. A performance vai entender que a corporeidade de uma pessoa com deficiência não é a corporeidade da falta, mas é a corporeidade daquele corpo que se constitui fazendo a cena. Então são questões que eu acho que por ter vindo da performance me fez perceber melhor esse processo. Assim, a gente já falou aqui sobre projetos de vocês, sobre como vocês entraram nas artes. E a gente queria falar agora sobre uns projetos que vocês estão fazendo atualmente, né? Projetos que estão por vir, que se as pessoas estiverem ouvindo isso, tiverem interesse em assistir vocês, né, em conhecer mais sobre a performance ou sobre vocês no teatro ou em outras áreas, o que elas podem esperar, aonde elas podem encontrar vocês? É uma boa pergunta. O que esperar do Eduardo e do Valdir é uma grande pergunta. Não, eu acho que a gente, como o Eduardo falou, a gente tem alguns trabalhos ou ideias, né, que sempre ficam guardados, né, para um momento aí que surge essa oportunidade de acontecer. A gente fez algumas experimentações no começo do ano aí em vídeo, que podem ser que se desdobrem em outras coisas. Também nos inscrevemos aí nos editais, que os artistas se inscrevem aqui no Ceará. Então também estamos aguardando resultados dos editais. Mas eu acho que tem uma coisa assim, eu acho que das nossas poéticas, e que também tem a ver com as poéticas em performance, é que se a gente acha importante e a gente vislumbra uma maneira de fazer, independente do edital ou do fomento ou não, a gente faz. Se a gente achar que é importante naquele momento fazer, e que é possível financeiramente também, porque tem coisas, óbvio, que a gente tem ideias
que não são possíveis financeiramente, mas que é isso, né? A gente trabalha com educação enquanto arte educador, também pensando nesse lugar de que a gente também não fique apenas refém do edital, né? E aí não estou dizendo que os editais não são importantes, muito pelo contrário, até porque nós lutamos por política pública para que eles aconteçam. Mas como é que nós artistas podemos produzir poeticamente também de outras formas, né? Pensando nessa relação de arte e vida, enfim. Então acho que não tem um trabalho específico a esperar. Estamos em constante construção poética e estética, eu e Eduardo, acredito. Eu acho que tem uma coisa que é, tipo assim, a gente pensar que existe dois lugares, né? Existe uma questão artística que a gente faz porque a gente está ali produzindo. Existe algumas que a gente vai negociar com o Estado e o capital para sobreviver no sistema que a gente existe, né? Então, assim, algumas coisas a gente vai negociar, outras a gente às vezes vai menos, às vezes vai mais. Então, às vezes pode ser que amanhã a gente dê a louca e não aguente mais guardar um trabalho que a gente está tentando mandar para edital e bote ele no Facebook e diga assim, eu quero que esse trabalho apareça, porque eu não aguento mais esperar que ele passe em algum canto. Então, assim, atualmente, eu acho que para saber um pouco do que a gente vem fazendo, eu venho produzindo muito também junto da plataforma Imaginários, né, que várias pessoas, assim, também, eu acho que tem uma qualidade no meu percurso, que é a qualidade de que, para mim, a comunidade de criação é muito mais forte do que um trabalho individual. Eu acho que eu seria um péssimo pintor. Eu não saberia ficar eu e o quadro ali pintando. Teria que ser um pintor de coletividade. Cada um vem e traca a mão no quadro, outro dá um grito no quadro, outro derruba o quadro. Porque eu acho que, para mim, o processo ser só é muito difícil. Então, eu estou sempre muito exercitando, trabalhando em coletividade. Então, por exemplo, atualmente, a plataforma Imaginários é um lugar, né, quem quiser conhecer mais, Imaginários_art, o Instagram. É um lugar onde a gente tem feito muitas coisas. E aí, nessa plataforma, a gente trabalha com vários projetos e várias pessoas. Então, inicialmente, começa com a produção entre eu e a Marial Ipe. Valdir também trabalha lá. Aires também trabalha lá. Trabalha, que eu digo, não é ser funcionário, é criar projeto, que a gente não tem funcionário, obviamente. Mas é trabalhar em parceria, né? Querensky Barata também trabalha em parceria com a gente. Levi Banida. Então, assim, há várias pessoas que vão passando por essa plataforma. Agora a gente acabou de fazer uma residência em parceria com o Porto, que foi a residência, a primeira residência de performance. Então, assim, queria deixar também registrado que a pandemia, voltando para o que o Horácio perguntou, foi um momento muito chave para a performance do Ceará. É com a pandemia que os artistas da performance, que precisam lutar por sobrevivência com políticas públicas e têm dificuldade que seus projetos sejam contemplados nas linguagens pré-existentes, se aglutinam e dizem assim, peraí, então a gente vai precisar de um edital próprio da performance. Então a gente conseguiu já com isso, o primeiro edital das artes, que está aberto até o dia 28, né, era até dia 25, mas estendeu até dia 28 de fevereiro, ele tem a categoria performance. É o primeiro edital no Ceará das artes que vem com a categoria da performance. O Porto Dragão fez a primeira residência da performance, sendo protagonizada, né, investimento do IDM. A gente está lutando no TAC, né, teve toda uma luta, o edital do TAC que vai já sair, de que a performance receba iguais às outras linguagens. Porque às vezes era assim, um trabalho de teatro é 2.000, a performance é 500. Por quê? De onde que se partiu do pressuposto que para fazer uma performance são R$500? Você pode ter performance com 120 pessoas. Performance não é sinônimo de solo, entendeu? Não é nem stand-up. E mesmo assim, stand-up não obrigatoriamente precisa ser solo, né? Então, assim, o que eu tô querendo colocar é que 2020, 2021 e 2022 está sendo muito interessante para a linguagem da performance. A gente está conseguindo muitas coisas. Então, se liguem nisso também. Vem pra performance, você também vem. Isso é um jingle, gente. Então, essa é a ideia. De que se quiser ver as nossas produções, está por aí. E também está no nosso dia a dia. Às vezes eu e Valdírio
resolve sair vestido com uma blusa que era da performance que a gente tinha feito. E a gente entende que sair na rua com essa blusa nesse dia é uma performance. A gente tem uma blusa que atrás tem clínica de reabilitação para homofóbicos. E aí a gente sai com essa blusa. Então, assim, imagina o que é você estar no supermercado, na rua, em algum canto, e ver, parecido com a logo do AA, uma clínica de reabilitação para homofóbicos. Essa blusa, ela era de uma performance que a gente criou no começo de 2021, que era uma ação onde a gente colou alguns lambes ficcionalizando a criação dessa clínica. E a blusa ficou. E tem dia que a gente quer sair na rua com essa blusa. Então, se você encontrar com a gente nesse dia, a gente está fazendo uma performance. A gente não mandou pro edital e a gente não vai ganhar por isso, mas a gente tá afim de sair com a blusa nesse dia e ver o que acontece, se as pessoas leem, se alguém nos pergunta ou não. Então, é muito difícil dizer onde é que pode estar algum lugar o trabalho. Aí eu queria saber com o Horácio se ele tem mais alguma pergunta pra fazer, porque eu acho que pra mim já acabou. Pois é, pior que o Eduardo falou tudo que eu ia perguntar agora nessa fala final dele eu ia perguntar do fórum, mas já foi respondido, porque realmente é isso, vocês conseguiram trazer para esse último edital agora de artes, que foi a categoria performance, né, e eu achei isso incrível, por sinal, porque eu mesmo também, com os meus amigos de teatro, a gente tá meio que tentando produzir muitas coisas da área da performance, só que a gente sabia que para ser complemento, como eu posso falar? Pra gente conseguir isso é muito difícil, né? Pra colocar em algumas outras áreas, né? Porque pode não, enfim. E aí eu ia falar sobre isso, mas como você já falou, vem pra performance você também. E eu acho que é isso, gente. A gente tá se caminhando pro final aqui agora. Eu acho que o que a gente pode dizer que eu e o Pedro é muito obrigado pela conversa, pela entrevista, pelas respostas e por tudo que vocês falaram, porque é muito importante saber sobre essas questões que a gente vive aqui no nosso estado e sobre a arte aqui do nosso estado e dessa questão do Norte e Nordeste também, e também da performance, né? E essa visão toda que a gente tem em relação à performance aqui e de como, eu não tinha pensado nisso, de como ela tinha crescido tanto aqui no Ceará nesse período de quase 2 anos, assim. E é muito bom saber disso, né? Então, eu agradecer isso. Muito obrigado a vocês dois. Por isso, você, Valdir, e você, Eduardo. Amigo, Pedro? Eu queria lembrar que Não, a gente tá tem bom. a gente pegar as bebidas, né? Que a gente for beber, adoro. a gente fazer o encerramento. Eu queria que vocês me dessem só um minutinho que a minha tá na geladeira. Volta rapidinho. Meu Deus. Tô de volta. Antes da gente tomar a dose, gente, eu só queria pedir para vocês passarem as redes sociais de vocês e dizerem mais uma vez o do Imaginários, o Eduardo. Sim. Para acompanhar vocês. Sim, eu vou passar o Pix também aqui. Não vai receber. Essa é a partida financeira com o Horácio, viu? Vocês Não, se eu tô resolvem com ele. dizendo pra quem tá ouvindo. Sim, tá, tudo bem. Quem tá ouvindo, se quiser fazer um Pix, aquele. Não, tô brincando. Tô brincando não, se quiser mesmo fazer um Pix, pode falar comigo que eu dou o número sem problema. Gente, o Imaginários eu acho que é um lugar que não só sobre eu e Valdir, né, como eu falei, é uma legião, eu gosto muito desse nome, é uma legião de artistas que passam por ali, com diversos projetos que a gente constrói. Imaginários _arte. Lá vocês vão ver publicação de livro, festival, residência, enfim, milhões de coisas. O meu Instagram pessoal, que hoje em dia eu só posto a minha cachorra, @EduardoBFF, não é Best Friend Forever, só porque é o meu nome, Eduardo Bruno Fernandes Freitas, e aí ficou Eduardo BFF. Mas é isso, então acho que esses 2 lugares, eu acho que vale mais a pena seguir o Imaginários do que a mim, tá? Mas se quiserem me seguir, tá aí, né? Pra quem quiser. O meu Instagram é @Valdirio Castro, com W. Antes eu tava numa loucura assim, de sempre estar postando alguma coisa, mas aí eu também, às vezes canso também a dinâmica do Instagram. De você sempre que mostrar alguma coisa que você faz lá, mas nesse eu coloco só tipo, as produções, as investigações. Tem um fechado, mas esse @Valdirio Castro, e lá também tem um link do site, né, que
que é www.valdiriocastro.com, porque eu sou muito chique, eu tenho um site. E aí tem todas as minhas produções lá. Se vocês quiserem ver, podem ver. Se quiserem mandar, dizer, isso que incrível, pode mandar também. E se quiser mandar o Pix também, é só perguntar no inbox que eu já mando. Eu acho que é isso. E aí tem os trabalhos com o Eduardo, enfim, as pesquisas. Eu acho que eu estou muito mais também envolvido com o final agora do mestrado, então é isso. Mas também acho que eu e o Eduardo, a gente está sempre aberto para quem quiser perguntar alguma coisa ou precisar de, sei lá, alguma dúvida sobre performance. Pode mandar os inbox que a gente é solícito. Eu queria agradecer primeiramente aos nossos convidados, né, que aceitaram estar aqui novamente. Vocês foram incríveis. Sério, adorei saber de tudo, todas as informações e aprender mais sobre performance, né, que realmente eu sabia muito pouco. Agradecer a você que escutou o podcast até aqui. Muito obrigado pelo seu apoio. A rede social do podcast é Dose de Cultura Pod, certo? POD. As minhas pessoais são Pedro MB, PEDLOMB. E o Horácio agora vai dizer as dele. Não vou dizer não, que agora eu também tô bem low profile, não vou dizer não. É brincadeira. Gente, as minhas redes sociais é Horácio Almeida 754, por motivo de que já existiu algum Horácio Almeida, e é sobre isso. Vamos tomar dose, pelo amor de Deus, isso aqui já tá... Existiam 754 Horácios. Exatamente. Vamos tomar nossa dose e até o próximo episódio, galera. Tchau, tchau. Próxima.